argumentativa em uma outra atividade eu saí por perseguição para retornar ao voluntariado, que é algo que eu já faria por mim mesmo. Na verdade, eu já, inclusive, cheguei a buscar outras atividades aí. Não, mas foi por causa da argumentação externa? Não, porque eu já faria isso, né? Porque a Bíblia já sugeriria isso como sendo o correto a se fazer. Dei um tempo, até para exatamente pensar bem essa questão do direito, questão do voluntariado, e talvez eventualmente, até talvez eu não voluntariasse, era uma possibilidade, mas eu achei, não, de repente o ideal é justamente fazer os dois, porque a Bíblia diz que pode se fazer os dois, né? Deu um tempo para refletir melhor essas ideias, mas antes eu só tinha parado o voluntariado por causa de pandemia, e depois fiquei um tempo ali sem voluntariar, achando que eventualmente muitas instituições, até por causa de outros meio lockdowns que já tiveram em 2020, instituições elas não estariam aceitando novos voluntários, inclusive fora de período de lockdown, elas não estariam por decreto permitidas a isso. Pelo menos algumas instituições, ou muitas delas, inclusive as que eventualmente eu cheguei a contatar, já desde o ano passado eles já não podiam estar recrutando novos voluntários. Então, na verdade, já no passado eu fiquei, peraí, então eu não vou conseguir voluntariar por causa dessas instituições estarem sendo impedidas de recrutar, mas ao mesmo tempo, de repente, eu posso acabar conseguindo fazer outras coisas, né? E outras atividades, de repente, eu não queria voltar por não concordar com algumas pessoas, ou por eventualmente ter um certo medo do que eventualmente poderia acontecer caso eu retornasse para uma atividade específica, onde já havia pessoas que não necessariamente me daria bem com. Então, algumas atividades eu realmente preferi não voltar. De repente, realmente porque seria perseguido. Em outras atividades, eu já sabia que eu, na verdade, não seria recrutado. E, em alguns momentos, tentei usar esse tempo para realmente esse tempo para estudar ou fazer algumas outras coisas, e talvez um retornar, mas sempre com o objetivo de fazer os dois, de eventualmente ter uma atividade secular e outras atividades voluntárias, sejam elas evangélicas ou não, que é algo que eu já falei para mim. Por isso, por exemplo, eu tenho de estudar, minha dúvida residia em que depender dos outros seria eventualmente mau testemunho, porque eventualmente eu teria a vontade de eventualmente fazer os dois, né? E eventualmente eu poderia dar um outro bom testemunho em relação a outra atividade, porque daí justamente eu precisaria, por exemplo, de dinheiro para coisas como videogame e tal, coisas que talvez dentro de um outro comportamento quente não seriam necessariamente coisas corretas a serem executadas para esse comportamento. Eu gostaria realmente de ter o dinheiro para usar para coisas que eu teria interesse, e com isso dar eventualmente um bom exemplo, que de repente no comportamento quente não seria de repente bem interpretado pelos outros, ou talvez mesmo biblicamente de acordo com as minhas pesquisas, né? E que dependendo dos outros é mau testemunho em se desejando coisas, como disse Salomão, aquela pessoa, tem um sujeito que eventualmente vai ficar boa parte da vida, vamos dizer, desejando coisas, mas no final não trabalha para isso. Então é justamente essa crítica que eu eventualmente queria me adaptar a ela, no sentido de não seguir o que Salomão estava falando, porque Salomão critica a pessoa que vai ficar desejando a vida inteira, e talvez isso seja uma coisa boa para mim. De repente vou objetivar trabalhar para comprar coisas que eventualmente eu gostaria de ter. E também ajudar, claro, outras pessoas. O Salomão, depois, como diz de certa forma o próprio Paulo, na questão de se manter na própria atividade que foi chamado e tal. Aí outra, eu acho bom retornar, e já o teria feito antes, na verdade. Então, na verdade, essa ideia de, não, mas no final não está atividade, não, eu já teria feito isso antes, só que eventualmente fui atrapalhado por questões argumentativas. Mas elas seriam perdoadas, independente. É que eu me sentiria muito mal e eu mesmo poderia acreditar que eu cometi os erros que eles falaram, entendeu? Então havia realmente uma questão argumentativa muito, muito dolorosa que eventualmente eu teria, não teria que passar, na verdade, mas que eventualmente aconteceu e eu me sentiria mal com isso, né? Então, por isso, não é porque eventualmente uma pessoa vai ser perdoada a posteriori que eu necessariamente consigo fazer a atividade agora. Porque o argumento dela pode ter me machucado e me feito perder confiança. E eu mesmo, talvez, ali uma certa dúvida, poxa, será que a pessoa está certa em relação a coisas que ela falou a mim, sobre mim, que eventualmente eu cometo hoje ou cometi no passado? Então, isso realmente pode atrapalhar a pessoa, como diz o Casagrande, né, na questão do retorno aí um certo retorno do vazio que eu poderia usar para o bem. Isso é muito complicado, porque eventualmente eu posso, como eu falei, eventualmente eu posso usar o vazio, mas aí acontece que eu posso ter algum outro tipo de impeditivo externo que eventualmente possa
como eu falei, me impedir de buscar qualquer coisa que tenha interesse na minha vida. Porque, eventualmente, eu vou ter que agora desacreditar do argumento da outra pessoa, o que é muito complicado. Ah, você já poderia ter feito, mas não, mas seria ruim fazer, eventualmente, com argumentos maçantes em cima de mim, que, eventualmente, me fariam perder a própria tranquilidade espiritual. E a própria motivação, a própria autoestima em fazer uma atividade. O que também, realmente, acontece. Até porque a pessoa pode acreditar nisso. Ela pode acreditar no argumento, mesmo que ela não acredite, poxa, mas agora eu vou ter que desacreditar do argumento, eu vou ter que achar realmente o tempo inteiro que a pessoa está errada naquilo, eventualmente eu vou ter que ter coragem para responder. Eu vou ter que bolar um plano argumentativo para dizer por que a pessoa está errada. Para que as outras não se escandalizem. Ah, mas eles vão perdoar depois. Depois, né? Então alguém vai ter que falar que a informação é falsa. É mesmo que eu saiba, que eu tenha certeza que a pessoa vai ser perdoada, mas independente. Né? Eu posso me sentir mal com o argumento e posso inclusive acreditar no que a pessoa está falando. E aí me sinto culpado no final por um pecado que eu não fiz. Por isso que se perde a autoestima. Esse era o problema. Não, eu vou ter alguma acusação de pecado. Poxa, peraí, mas eu não cometi o pecado. Eu vou ficar nessa luta o tempo inteiro. Na luta mental o tempo inteiro, que eventualmente é jogada por outras pessoas que ficam em cima argumentativamente. Não importa que elas sejam perdoadas. É muito difícil, eventualmente, eu pensar no futuro. Ah, eu vou pensar que eventualmente eu vou ganhar dinheiro e tal. Bom, mas peraí, ela falou que eu cometi um pecado específico. Não, eu vou ter que esclarecer essa situação para depois buscar. Né? Para mim é difícil fazer os dois ao mesmo tempo, né? Justamente pela perda de autoestima, até porque eu posso acreditar que eu cometi aquele pecado. Então esse sentimento de culpa, até por um pecado que não ocorreu, pode levar a uma perda de tranquilidade espiritual, exatamente, como se eu fosse, como de alguma forma se eu tivesse perdido alguma coisa, como se eu fosse, essa humilhação eventualmente atrapalhasse inclusive outras pessoas, inclusive de se perder tranquilidade espiritual. E daí eu vou ter que ficar tendo essa confiança para responder o tempo inteiro. Isso é uma coisa muito complicada. Ou seja, eu acho bom retornar, já o teria feito antes, se me deixassem em paz, ou seja, se eu não fosse eventualmente pressionado. Não retornei porque perdi justamente essa tranquilidade. Ah, não, mas no final você sabia que seria perdoado, independente, porque eu teria que falar. Né? Então, a grande questão é que mesmo que seja perdoado, uma pessoa que me acusa, eu posso acreditar no argumento dela e por causa disso eu perco a confiança em mim mesmo. Por achar que eventualmente aquela pessoa está errada e a pessoa está certa em dizer que eu estou errado ou está certo em me acusar sobre determinado pecado e dar a impressão que o meu caminho estava errado e não estava. Ah, mas então não gostava do voluntariado porque saiu. Não, eu gostava. Eu eventualmente saí por necessidade. Ué, mas então, pelo mesmo motivo, eu também saí do direito em algum momento. Eu tinha atividade jurídica, eu saí. Então, assim, se eu saí do voluntariado, eu também não gostava do direito. Justamente pelos mesmos motivos. Eventualmente, em algumas atividades eu sou perseguido aqui, eu saio. Por alguma argumentação que me diminua da questão jurídica, eu também saio. Já que eventualmente lá, de alguma forma, ou por causa da atividade jurídica, eu também vou ser humilhado. Ah, porque eu uso dinheiro dos pais, alguma coisa? É o problema. Eu não quero, eventualmente, perder a minha tranquilidade espiritual.